para ter comunhão com Deus, amém? Então para que existem os ministérios na igreja? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, amém, igreja? Diga ao teu irmão, você é corpo de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você, você está bem cuidado nessa igreja, eleito. Você está bem cuidado nesse ministério. Vai existir aqui sempre homens e mulheres que vão sempre visar o aperfeiçoamento teu e o teu crescimento espiritual em Cristo Jesus, amém? Esse é o objetivo das nossas vidas, esse é o objetivo da igreja, esse é o objetivo do corpo da igreja. Eu não quero um corpo onde o braço esquerdo cresça mais que o direito e se torne uma mutação. Eu não quero um corpo onde o pé, sabe, esteja atrofiando e o outro pé esteja crescendo e um braço maior do que o outro, uma perna maior do que a outra, um olho mais aberto do que o outro. Eu quero um corpo crescendo uniformemente em nome de Jesus, amém? Essa é a verdade para as nossas vidas. Essa é a verdade. Então, como diz aí, existe um ministério que visa aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. No versículo 13, até que todos cheguemos o quê? A unidade da fé. Eu quero falar um pouquinho sobre isso essa noite. A unidade da fé. Meu irmão, nesta igreja não vai existir ninguém pensando diferente do outro, amém? Não vai existir ninguém com filosofias próprias e verdadeiramente separado do corpo. Todos nós vamos ter uma só esperança, uma só fé, e todos vão viver em um só Espírito, amém? A qual cabeça é Jesus Cristo. Você é corpo, eu sou corpo, o cabeça dessa igreja é Jesus Cristo. E todos nós vamos crescer uniformemente na unidade da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz o versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Você chega para uma pessoa aí, meu irmão, é natural você perguntar para ela assim, você crê em Deus? Ela, creio em Deus, creio. Então me fala alguma coisa dele. Ah, Deus é amor, Deus ele disciplina, Deus ele cuida da gente, Deus é 10, né? Não é assim que você às vezes costuma ouvir? Deus é 10. Sabe, irmão, o teu pai, Deus, ele não quer que você transmita informações dele dessa maneira. Quando alguém chegar para um filho dele, o pai quer ouvir o filho falar na mais perfeita intimidade e conhecimento dele, amém? É que assim, ó, meu pai é um pai que me guardou desde o ventre materno. Olha, eu ainda nem existia, ele já tinha preparado coisas tremendas, como uma mãe e um pai que prepara um quarto, prepara um berço, prepara um guarda-roupa, enfeita todo. O meu pai, esse que você me perguntou se eu creio, ele preparou um quarto para mim que quando eu me vi, sabe, despertado para esse sentimento, eu me vi assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? É isso que Deus quer ouvir do seu filho. Aí o Senhor, o pai fala assim, olha meu filho, honra ele, anjos, vai lá, honra porque o meu filho conhece o que lhe foi feito antes da fundação do mundo, amém? Essa é a verdade do evangelho, eleito. Essa é a verdade do Senhor para as nossas vidas. E eu quero abraçar essa verdade, meu irmão. Você quer abraçar essa verdade? Você quer ter o pleno conhecimento dele? Olha só, você quer ter o pleno conhecimento do Filho de Deus? Você quer chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, meu irmão? Essa é a verdade do evangelho para a tua vida. Abaixa só um pouquinho, irmão, isso que eu estou sentindo que eu estou aumentando o tom e já está até me incomodando. Então, diz a palavra de Deus que todos nós temos que chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, ter
pleno conhecimento do Senhor. Amém, igreja? Porque essa unidade da fé, eleito de Deus, é pregada em toda a Bíblia. Olha só em Filipenses. Olha só em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vamos ler esse versículo pausadamente, porque a Bíblia não se lê assim. Não, é pausadamente. É assim, ó. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis o quê? Firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amém, igreja? Olha o espírito da igreja em espírito e em verdade. É esse aí, ó. Viver todos em um só espírito. Amém? Como uma só alma. Irmãos, todos nós aqui como se fôssemos um. Amadas de Deus que nos visita hoje, eu quero viver com vocês como se eu e as amadas fôssemos um só. Sempre, à noite, de madrugada, de dia, como fôssemos um só no Senhor. Então diz a palavra, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amém, igreja? Essa é a verdade. E eu não abro mão dessa verdade, meu irmão. Esse é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse é o evangelho que dá herança, que é herança, que tem poder. Esse é o evangelho que tem herança e que dá poder. Então, no versículo 14, por que que existe tudo isso? Olha só para que existe tudo isso. 14, volta um, amado. E pulei. Então abre aí em Efésios capítulo 4, versículo 14. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 14. Não, pode voltar, amado, que não é esse versículo aí não. Pode voltar um e... eu não botei no projetor não. Efésios 4, versículo 14 diz assim, ó. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Sabe para que existe, ele de Deus, apóstolo, bispo, pastor, presbítero, diácono, evangelista? Sabe para que existe todos esses ministérios dentro da igreja? Para que você não seja como um menino. Sabe como um menino? Um menino, ele é assim. Um menino, você fala para ele assim, vai por aqui, e ele vai. Vai por ali, ele vai para lá. Olha, você tem que sacrificar isso, você tem que pegar essa rosa, você tem que pegar esse sal, você tem que pegar esse patuá, você tem que pegar essa figa, você tem que... Sabe, Deus não quer que você seja um menino na fé. Deus não quer que você viva lançado de um lado para o outro. Meu irmão, eu conheço tantas pessoas que vivem procurando. Numa igreja aqui, numa ali, num ponto de oração ali, numa cartomante, numa astróloga, numa nisso, sabe, fica agitado, lançado para lá e para cá por toda astúcia, por todo homem e mulher que induzem ao erro. Deus quer que você tenha personalidade, conheça a Ele e tenha Ele como único Senhor e Salvador da tua vida, amém? É isso que Ele quer que você seja totalmente dependente dEle, que você seja um com Ele, que você tenha Ele como, sabe, o porto seguro da tua vida, a âncora da sua vida, como o Salvador, como aquele que quando você abre a boca, Ele fala, eis-me aqui, eu estou aqui. É isso que o Senhor quer de ti. Porque nós temos que entender, lei de Deus, que não podemos mais viver como meninos. Sabe o que é um menino? Ó, irmã tal, lá na ponta do morro, tá tendo, entrega uma revelação, entrega uma palavra, meu irmão, aí vai a pessoa, eu estou precisando, meu irmão, aí vai lá,